Tô de volta, meus amigos, e hoje para falar sobre quanto gastamos na nossa primeira viagem internacional, na nossa lua de mel. Você que não sabe, eu e Sabrina casamos no dia 4 de maio de 2024 e encaramos a nossa primeira viagem internacional. Os países escolhidos foram Espanha, Portugal, França, Itália e voltamos novamente para a Espanha. Vou contar tudo isso para você neste vídeo, quanto gastamos, para onde fomos, tudo isso, então fica aqui comigo até o final, que vou te ajudar muito com esse vídeo, tá? Mas antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreve nesse canal, que você já sabe, ajuda muito o YouTube a enviar este vídeo para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então, como eu ia te contando, nós conhecemos 5 países num período de 15 dias. As cidades foram, nós chegamos no dia 9 de maio, nós desembarcamos em Madrid e lá ficamos 3 dias. Depois disso, nós pegamos um avião e fomos para Porto, em Portugal. Ficamos mais 3 dias e fomos diretamente para Paris, na França. Mais 3 dias, fomos para Roma, na Itália. Lá conhecemos também o Vaticano. Ficamos esses 3 dias e voltamos, na verdade, para a Espanha mais uma vez, para Barcelona. Então, eu vou te contar tudo agora, como é que aconteceu. Eu preparei uma tabela para a gente poder discutir melhor e te apresentar melhor os números, de quanto gastamos, para onde fomos. E você pode até usar de exemplo para você, ou se você quiser usar também esta tabela, você fica à vontade, tá bom? Então vamos lá que eu vou te mostrar agora na tabela. E aqui está a nossa tabela que eu falei para você, que tem todos os números, aonde gastamos, com o que gastamos. Eu acho que fica mais fácil também de você visualizar e entender tudo aquilo que você precisa organizar antes de sair do país e com que você tem certeza que vai precisar gastar um pouco mais ou em coisas que você pode dosar e gastar um pouco menos, tá bom? Para você que não sabe, eu sou do Acre, eu e Sabrina somos do Acre. Na verdade, Sabrina ela é mineira, os pais são mineiros, mas ela foi muito pequenininha para o Acre. E ela se considera mais acreana do que mineira. Agora eu sou uma acreana do pé rachado, é um ditado que a gente tem lá. Quando você é um acreano do pé rachado, você é realmente um acreano raiz. E eu sou acreano, sim. Se você sai do Acre para uma região para poder pegar um voo internacional, você vai precisar ou ir para São Paulo ou Brasília. Eu acho que tem voos saindo de Recife, ali na parte do nordeste do país. Mas de fato nós encontramos uma passagem mais barata para São Paulo. E o valor foi esse, 1981. Só para ficar claro, esses valores da tabela, ele é referente a 2 pessoas, tá bom? Então todos esses valores não é só para uma pessoa, são 2 pessoas. Depois de pesquisar muito, nós encontramos essa passagem de 7.732, que você consegue ver aqui. A companhia foi a Latam, e aí foi São Paulo até Madrid. Nossa chegada foi por Madrid. E essa passagem estava muito boa, porque nós estávamos encontrando de 11 mil, de 10 mil, e faz uma diferença enorme, né? 7 mil para 10, 11 mil é um dinheiro que você consegue realocar para fazer uma outra coisa que não é somente passagem. Enfim, nós encontramos essa passagem pela Latam, foi ótimo, o voo da Latam é incrível. Nós fizemos uma conexão no Peru de 12 ou 13 horas, inclusive foi maravilhoso porque nós tivemos como sair do aeroporto e conhecer também mais uma cidade nessa trip incrível que nós fizemos. O transporte local que nós usamos, o transporte dentro de cada cidade, foi via transporte público. Nós priorizamos sempre usar o transporte público porque é mais barato. E eu até separei uma grana de emergência, caso fosse preciso usar Uber ou algo desse nível, numa emergência ou algo assim, mas conseguimos usar sempre o transporte público. Os valores usados foram mais ou menos esses, 4.185. Então nós usamos ônibus, nós usamos trens e metrô, tá bom? Alimentação. Nós separamos 4.185, que daria mais ou menos uma média de 50 euros por dia. E aí eu abro um parênteses aqui para você que quer gastar mais do que isso, é realmente possível e na verdade é muito fácil acontecer isso. Se você quiser gastar mais do que isso, você gasta.
Se você quiser gastar um pouco menos do que isso, também é possível. Mas saiba que você não vai ter uma alimentação ricas em proteínas e saudáveis, né, como você está acostumado a comer no seu país ou na sua casa, enfim. Mas é possível sim você ir e gastar esses 50 euros por dia e comer bem, tá? Você não vai passar fome, não vai ficar comendo porcaria o dia todo. Você pode separar ali uma das refeições para poder conhecer a cultura local, conhecer a comida local. E eu te garanto que esses 50 euros você consegue ir sim e comer bem, tá bom? Transporte entre os países, nós usamos sempre os aviões, tá? Então foi sempre companhia aérea. Eu fiz uma outra parte dessa tabela e vou mostrar para vocês quanto saiu cada percurso, cada trecho. Vai ficar mais fácil também de entender essa parte, tá bom? Os hotéis, nós gastamos 4.305 e foi um mix de Booking com algumas outras plataformas de hotéis. E isso também eu vou mostrar para vocês numa outra parte da tabela, vai ficar bem mais explicado, cada lugar saiu de tanto. O chip da TIM foi o que nós usamos, saiu R$300 por mês, mas nós tivemos que fazer uma fidelidade com eles de pelo menos 4 meses. Então, depois que nós chegamos aqui, eu ainda fiquei usando o chip da TIM. É muito bom, a gente não tem nada que reclamar da TIM, eles têm uma cobertura muito boa dentro da Europa. Quando você chega aqui, eles vão trocando as torres, porque eu não sei exatamente como que funciona, mas eu sei que quando você chega numa determinada região, é como se a TIM pagasse pela torre, por exemplo, da Vodafone, que é bem conhecido aqui, é bem famoso. Então você sempre, quando vai de um país para outro, você tem a cobertura daquele país. E a TIM foi muito boa para suprir todas as nossas expectativas, nós não ficamos em momento nenhum sem internet. Sobre passeios, nós fizemos alguns passeios, interessantes passeios na verdade, mas se você quiser excluir isso aqui da sua tabela, você pode, porque tem muitas coisas gratuitas na Europa, tem muitos passeios, muitas praças, tem museus que são gratuitos, tem dias que eles são gratuitos, mas nós escolhemos fazer alguns passeios e eu também vou mostrar isso numa outra parte da tabela, vai ficar bem explicado quanto que saiu cada passeio. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E aí dentro, como eu falei para vocês, a gente foi para o Peru, fomos para Lima e gastamos uma média mais ou menos de R$500, isso foi em reais, nesse dia que nós passamos lá, que foi menos que um dia, foi 12, 13 horas. Então essa é a parte que eu falei para vocês de transporte. Aqui mostra quanto saiu cada trecho. Então, Madrid-Porto, 76 euros, Porto-Paris, 86 euros, Paris-Roma, 72. Então, isso aqui é para dar uma média, mais ou menos, de quanto que saiu cada trecho e qual trecho também foi mais caro, é importante saber. Então, o nosso trecho mais caro foi Roma-Barcelona. Mas isso é muito bom porque, lembrando que é o valor para 2 pessoas. Então, ainda assim, vale a pena. Esse valor em euro saiu no total dele 394, como vocês podem ver aqui. E esse valor em real saiu 2.373 na época do real, né? Porque na época que a gente veio, o euro estava um pouco mais barato, então também saiu mais em conta. E depois que a gente chegou, esse euro só foi aumentando também. Então foi uma época muito boa para viajar. E aqui mostra mais ou menos quanto que você gastou em cada trecho. Vou deixar a referência de todos esses hotéis, de todos os lugares que ficamos. Nessa parte aqui você pode conferir também lá. Dentro dessas acomodações, uma delas nós odiamos, nós não gostamos. E eu vou deixar aqui também para você tomar cuidado, porque pode acontecer com você também. E eu vou explicar o que aconteceu, tá bom? Aqui em Madrid, nós gastamos 1.124 por 3 noites, Porto 814, 1.203 em Paris, 1.164 em Roma. Em Barcelona nós não pagamos porque eu tenho um primo que mora em Barcelona e nós não precisamos ficar porque ficamos hospedados na casa dele. Mas se você quiser se preparar para mais 2 noites, caso você vá fazer 15 dias igual nós fizemos, você pode somar aqui o valor mais caro, que foi 1.203, e colocar aqui só para você se preparar e pensar
organizar suas finanças e daria 5.508. Aqui também pode variar muito. Nós viemos em maio, então maio não é uma alta temporada na Europa. Isso também ajuda muito, porque se você vem no verão europeu, os valores são muito altos, as acomodações vão ser mais caras, isso é um fato. Mas isso aqui é uma demonstração do que nós pagamos nas nossas acomodações, tá bom? Sobre o que não gostamos. Roma, para nós, foi algo bem ruim, porque nós chegamos no hotel. Na verdade, nós pousamos em Roma muito tarde. Era quase 10 horas da noite e até chegar na acomodação, como nós sempre usamos o ônibus, o transporte público, ia levar um tempo até chegar no hotel. E aí, quando nós pousamos no aeroporto, eu recebi uma mensagem da pessoa responsável pelo hotel, falando que ela iria esperar até umas 10h30 e que após isso eu não poderia mais fazer o check-in no hotel. E aí eu falei, cara, isso está errado, né? Está errado. Não existe um serviço 24 horas, não existe alguém que possa me esperar para poder abrir para mim, me dar a chave, enfim. Ele falou que não ia esperar, porque eu falei que realmente não ia conseguir em 30 minutos, não ia conseguir chegar em 30 minutos, e ele falou que infelizmente ele iria embora. E aí depois eu fui ler lá nas especificações, realmente não tinha, era um hotel, tá? Mas não tinha um serviço 24 horas para você poder fazer o check-in. E aí isso serve também de atenção para as próximas viagens, nossas e a sua também. Porque se você chega, por exemplo, no horário que nós chegamos, 11 horas, você precisa fazer o check-in e a pessoa não vai te esperar, nesse dia nós dormimos no aeroporto e só chegamos no outro dia lá. E a experiência foi muito ruim, foi bem ruim. Nós escrevemos lá demos o feedback na plataforma, não sei o que aconteceu, mas acabou que nós demos nossa recomendação. A pessoa também, ela não nos encontrou, ela pediu para uma outra pessoa ir lá abrir o quarto e tudo mais, então isso serve também de aprendizado para nós, tá? Esses valores, apesar de parecer bem caro, ele é um valor alto, sim, mas ele não são lugares maravilhosos, não é hotel 5 estrelas. Então, realmente, esse valor pode ser maior. Você pode encontrar isso pelo triplo, né? Multiplicar por muitas vezes e dar um valor bem caro. Então, nós encontramos entre essas acomodações, entre essas opções, foi uma das opções mais baratas, tá bom? Foi uma das opções mais baratas. E por último, vamos falar sobre os passeios que fizemos. Esses valores, 430, é a soma de todos esses passeios. Mas nós não fizemos Museu do Prado na Espanha, em Madrid, e não fizemos o Vaticano, porque não tinha mais ingressos quando tentamos comprar, e alguns deles precisam ser comprados com bastante antecedência. Então, se você não comprar com antecedência, você não consegue entrar. Esses passeios você pode encontrar num aplicativo que é bem comum, bem famoso, só que você paga bem mais caro por isso. E esses 430 pode virar 700, 800, praticamente o dobro. Então, na minha concepção, eu achei que valeria muito a pena entrar em cada site oficial e procurar pelos ingressos online. É um pouco mais chato porque você precisa fazer um login, precisa fazer um cadastro, mas eu achei que pelo dobro do valor valeria a pena, ou por economizar por um desconto praticamente de 50%, valeria muito a pena gastar esse tempo e comprar bem mais barato nos sites oficiais. Todos esses passeios você pode encontrar se você jogar no Google Museu do Prado Oficial, Palácio Real. Tudo isso existe em sites oficiais, você pode comprar nesses sites e você vai pagar mais ou menos esse valor. Eu não sei se esses valores aumentaram, mas na época que nós compramos nós gastamos isso. E o valor final foi esse, 360, porque tiramos aqui Vaticano e Museu do Prado, e no final gastamos 360 euros. E se fôssemos gastar isso no aplicativo de ingressos online,
você pagaria muito mais caro do que isso. Então valeu super a pena porque conhecemos muitos lugares que algumas pessoas não conseguem entrar porque são muito caros ou porque não tem mais ingresso. Então, chegando com antecedência, você consegue participar, você consegue entrar e gastamos muito barato, 360 euros. Claro que, convertendo isso para real, é um absurdo, é um valor altíssimo, mas 360 para conhecer Museu do Louvre, que é um lugar muito famoso, o Coliseu, Palácios de Versalhes, então são lugares bem conhecidos e que eu acho que vale a pena pela experiência de conhecer esses lugares. Então este foi o valor final da nossa viagem, da nossa lua de mel. Claro que isso vai variar muito do lugar que você está e para onde você quer ir também, quantos países você quer conhecer, aonde que você quer ficar hospedado, aonde que você quer comer, tudo isso vai fazer diferença. A nossa viagem foi bem simples, nós conhecemos os lugares que tínhamos interesse, lugares famosos, que víamos em filme, que achávamos que seria impossível um dia conhecer. Nós fomos a todos esses lugares e gastamos esse valor de 28.152. Claro que se você vai para uma viagem dentro do Brasil, você também consegue gastar muito dinheiro. Talvez menos que esse valor, talvez mais que esse valor, isso depende muito do seu bolso, claro. Mas com um planejamento financeiro, eu acho que você consegue visitar sim esses lugares que nós visitamos, talvez agora por um pouco mais de dinheiro ou talvez por menos dinheiro, mas é fato que se você se planejar, tudo isso é possível. Bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui, eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você puder comentar, deixar aqui o seu like, vai ajudar muito o nosso canal. E eu espero que você possa realizar todos os seus sonhos, possa realizar sua grande viagem de lua de mel, ou sozinho também, do jeito que você achar que é conveniente, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê por aí.